Olá, eu sou a Selma Cravo, educadora, psicopedagoga, e hoje o nosso bate-papo será sobre alfabetização. Vamos fazer um tira-dúvidas com vocês? O tira-dúvidas de hoje, eu levantei todos os comentários que mais chamaram assim a minha atenção em relação até à angústia de alguns pais em relação à alfabetização. Em relação à dificuldade que observa quando seu filho não está lendo, não está escrevendo, quando seu filho está numa fase ou em outra. Então, eu levantei várias dúvidas, porque a dúvida de um pai pode servir também para outro, ou até aos professores que estiverem nos ouvindo e nos acompanhando em nosso canal. Então, se você que está me ouvindo gosta disso, gosta desse tema, se inscreva no nosso canal e coloque também as suas dúvidas, que a gente fará novamente um outro bloco de perguntas. Vamos lá? Eu quero conversar o primeiro tema, educação infantil. A criança de 0 a 5 anos em relação à alfabetização. Tem uma questão que é crucial: alfabetiza ou não na educação infantil? Essa pergunta que todos querem saber a resposta, né? Os pais ficam angustiados querendo que o filho leia e escreva. Tem 4 anos, 5 anos, não está ainda prestando atenção. Como que faz? Primeiro vamos pensar a concepção de ler e escrever. Para ler e escrever, desde que a gente nasce, a gente está num mundo letrado. Vamos lembrar que o mundo inteiro está chamando a atenção para isto, para ler e escrever, para conhecer o que se passa aí em todos os documentos, em tudo que a gente pega que tem uma comunicação diferente de um desenho. E a criança vai percebendo isso lentamente, conforme ela cresce. E esse perceber que existem símbolos que não são desenhos, já começa aí um conceito de alfabetização. Já começa o estímulo para ler e para escrever. É sobre isso que a educação infantil tem que tratar. E nós vamos especificar um pouquinho mais. Tem uma pergunta aqui da Gabi S. Ela diz assim: meu filho tem 4 anos e aqui na minha cidade a pré-escola diz que o método de ensino é brincar. Meu filho só sabe contar, sabe as cores e letras porque ensino todos os dias. Aí o conceito de brincar. Na educação infantil, depois que teve a Base Nacional Comum Curricular, que o MEC trabalhou muito com a influência de todos os professores, nós vimos assim um grande foco para o brincar e para as interações, as brincadeiras, a interação social. Até fizemos um vídeo esses dias sobre competências socioemocionais. Por quê? Porque está em alta a gente pensar na criança dentro de um contexto social, na criança que brinca. Brincar é um método da educação infantil, se é que vamos entender melhor falando assim. Porque não existe um método na educação infantil, existe uma estratégia de você proporcionar que a criança entre em contato com o mundo letrado, que explore esse mundo, que tenha garantidos os direitos de aprendizagem. Esse brincar na educação infantil é muito necessário, mãe. Então digo para você aí, Gabi, observe se o brincar é um brincar intencional, planejado. Que brincar é esse, afinal? Será que a professora está cantando com a criança, está fazendo poesias, está desenvolvendo trava-línguas, está brincando com as rimas? Porque a educação infantil, na alfabetização, ela precisa trabalhar os pré-requisitos, aquilo que antecede a alfabetização, de fato, que é o reconhecimento, a decodificação de letras, saber o que está escrito na palavrinha, tá? Isso a gente chama de decodificação de letras, é a leitura. E saber o que está ali, isso é um processo. Portanto, se ela está brincando com rimas, com músicas, desenvolvendo memória, desenvolvendo a atenção, sua filha com certeza irá se alfabetizar e começa a desenvolver isso plenamente com 4 anos, 5 anos. Você já vê que ela está se interessando por letras, por
saber que som tem aquela letra. Então, na educação infantil, vamos clarear bem, até vou aproveitar mais uma pergunta do Paulo C. Meu filho tem 5 aninhos e já lê bastante. Olha que legal, 5 anos e ele já lê bastante. Então, alfabetiza ou não na educação infantil? Sim, mas não intencional de forma sistemática. Porque a sistematização da alfabetização, aquela que organiza as frases, que obriga a criança a sentar e ler e escrever de forma mais correta, ela tem que ocorrer até o 2º ano do ensino fundamental. Não precisa apressar isso. Esse apressamento vai exigir que a criança faça muito mais tempo da vida dela em atividades de escrita, em atividades de leitura, e deixe de desenvolvimento motor, que é tão necessário, tá? O desenvolvimento motor, então, a psicomotricidade é na educação infantil que acontece. Por isso se relaciona, então, a educação infantil com a alfabetização dessa forma. Ela vai trabalhar consciência fonológica, vai trabalhar sons, brincadeiras com sons, com rimas, com trava-línguas. Fica a dica aí. Se a escola não está fazendo isto, ou brincar não tem um planejamento com esse foco de desenvolvimento da consciência fonológica, aí você tem que conversar na escola, Gabi. Vai lá, tá certo? Outra mãe me disse assim: adoro seus vídeos, Selma, sou estudante do curso de pedagogia. Irei começar meu estágio na educação infantil. Quais dicas poderia me passar? Rosana, fica aqui também a dica, principalmente se você está estudando para ser professora de educação infantil, vai fazer estágio, vai lá para a sala de aula, observe esse brincar que a professora está fazendo. Vai para a sala de aula e observe no seu estágio tudo que a professora faz e desenvolve que está dando resultado no desenvolvimento da criança. Não fique com o foco na atividade de papel. Veja que atividade vivenciada a professora está fazendo. Nós queremos estimular a criança para ela vivenciar e gostar do que ela está aprendendo. Por isso ela precisa cantar, por isso ela precisa ter espaço para falar corretamente. A oralidade está se organizando na educação infantil. E que atividades gostosas você pode aprender lá dentro? Fazer um estágio dentro da sala de aula é muito aprendizado. Anote tudo que a professora estiver fazendo, que você vê resultado. Que resultado? Desenvolvimento da criança. Aquela criança quietinha, que nem falava, e você observa que ela está expondo o seu pensamento. Olha a evolução. Aquela criança que não desenhava e de repente ela começa a compor o seu desenho, a mostrar conhecimento, o pensamento através do desenho. Essa observação é o que você vai desenvolver no estágio. Olhar de observação atento, olhar atento, ouvir o movimento da sala e ver o que está se passando. Parabéns pelo curso que você escolheu. O Márcio S., ele disse bem assim para mim, ainda educação infantil. Minha filha estudou meio ano e depois viajamos e não deu para colocá-la na escola ainda, na creche. Ela tem 3 aninhos. Estou tendo dificuldades de ensinar ela e não sei nem por onde começar. O que devo fazer primeiro? Primeiro eu quero agradecer a quantidade de pais que fazem comentários no meu canal. Que gostoso! Vocês pais preocupados em educar os filhos, pais, a figura masculina. Hoje temos figura masculina dentro das creches, trocando fralda, alimentando criança, bebês. Isso é muito importante. O adulto, a criança precisa ter o adulto, a figura masculina, a figura feminina. Ela tem esse contato e ela vai se identificando. Portanto, Márcio, parabéns aí da sua preocupação. E por onde começar? Quero dizer que você já começou, né? Um pai atento, desde que seu filho nasceu, realmente você já começou. Agora, em alfabetização, com 3 aninhos, você pode já brincar com sons. Brinque bastante com
instrumentos, com a próprio corpo da criança, sabe? Palmas. Você pode brincar bastante com a questão de bater no joelho, bater o pé no chão, tá? Estralos. E nisso você trabalhar ritmos. Tem uma brincadeira que eu gosto muito, fazer com 3 aninhos. Vou ensinar para você aqui, pai e mãe. Eu fazia quando eu dava aula na educação infantil. Educação infantil é minha paixão, é minha praia. E educação especial também. Fui professora de educação infantil pela pedagogia Waldorf e pela pedagogia também pública, escola pública. E acho assim um momento que a gente cresce como adulto olhando a criança, aprende com ela. Mas tem uma brincadeira de psicomotricidade, com 3 aninhos você já pode brincar com ela fazendo assim. Vamos brincar de anãozinho e de gigante. Então o anãozinho, ele vai pular os passinhos pequenininhos e você pula passinhos pequenininhos, andando bem devagar, mas passinhos rápidos e pequenininhos. Agora você é um gigante, nós 2 somos gigantes. E aí o passo é grandão, então faz esticar a perna, abrir bem a perna e dando os passos bem grandes. Faz isso de forma ritmada, faz isso batendo a palma a hora que você põe o pé no chão, junto com o pé, vai batendo palma. Agora nós somos anãozinhos e vamos de anãozinho, vamos de gigante, bem alto, bem forte. Essa brincadeira não é para você ensinar que ela é baixinha e você é alto, hein? A brincadeira é você ter a sensação do movimento pequeno e grande, alternado. Esse desenvolvimento corporal com 3 aninhos vai ajudar muito na alfabetização. Existem terapeutas que trabalham com o corpo da criança lá quando 8, 9 anos, volta a engatinhar, a rolar, a pular corda, todo exercício de psicomotricidade para ajudar na alfabetização que ainda não aconteceu. Olha como é importante. E agora, a criança é toda movimento. Educação infantil é a fase do movimento. É a fase onde o movimento está pulsando dentro dela. Ela precisa do movimento para poder desenvolver o pensamento, o cognitivo, a atenção, a percepção. Legal? Mais uma brincadeira aí que eu gostava muito de fazer é desenvolver a percepção tátil e a percepção visual. Como a gente faz isso? Põe dentro de uma caixa um monte de objetos, objetos de cozinha, brinquedo, tecido, e coloca a mãozinha da criança lá dentro, pede para ela pegar só uma coisa e dizer o que tem. O que você está pegando? Ah, estou pegando uma tampinha de garrafa. Então tira para ver se é. Acertou. Ah, não acertou. Então você vai brincando e desenvolvendo a percepção tátil. Brincadeiras desse tipo vai aumentar a atenção quando ela for alfabetizada. Outra brincadeira é a visual. Do mesmo jeito, você pode mostrar gravuras, pode brincar com ela com objetos, mostra os brinquedos, né? E aí esconde. E o que eu escondi? Com 3 aninhos ela vai lembrar. Então, o que tinha aqui? Tinha um cubo? Tinha um dado? E vai mostrando e brincando. Então, ou esconde, ou some, ou aparece, faz ela entender. Deixa eu prestar atenção nisso daqui, que é uma brincadeira, é um jogo. Comece por aí que você vai desenvolver sua criança, com certeza. Continuando nosso Tira Dúvida aqui, agora a Fabrícia S., ela disse bem assim: meu filho tem 7 anos e ainda não sabe ler. Que essa questão da idade, quando nós falamos da educação infantil, alfabetiza ou não, e eu disse sim, a gente começa a estimular a criança desde cedo. O que acontece? Com 7 anos, se essa criança passou por uma educação infantil que durou, se ela entrou lá com meses na creche e chegou a ir para o 1º ano com 6 anos, está com 7, o que nós vemos? Aí no mínimo 7 anos de escolarização, de estímulo, 7 anos de desenvolvimento psicomotor, né? Desenvolvimento de todo aspecto emocional, afetivo,
Então, com 7 anos, é normal que a criança esteja lendo e escrevendo. Isto, quando não ocorre, precisa ser avaliado, precisa ser constatado se há algum impedimento, alguma falha nesse desenvolvimento, porque eu parto sempre de um princípio de que a criança sempre pode aprender, que nós que temos que insistir e recorrer a estratégias corretas, recorrer à ajuda multidisciplinar, se for preciso. Algumas áreas, fonoaudiologia, o psicopedagogo, a questão, até um neurologista, se for o caso, um psicólogo, se for um problema que você perceba emocional, mas não vamos deixar de descobrir qual é a porta de entrada de aprendizagem da criança. Ela não lê aos 7 anos, o que está por trás desse não ler, né? Então, às vezes, a gente precisa de ajuda. Mas, em paralelo, a ajuda maior é em casa. A ajuda insistente de uma mãe, de um pai, de um cuidador, ou de uma avó, ou de uma tia, que se preocupa com esse aprendizado, com esse desenvolvimento e vai tentar ajudar de alguma forma. Mesmo que você não veja o resultado rápido, mas você verá resultado. Basta que você acerte em algumas atividades. A gente está dando bastante atividades, tem um material aqui exposto, que em todos os meus vídeos eu vou colocando alguma coisa. Mas antes de qualquer atividade, você precisa pensar se você acredita mesmo na criança, porque ela merece crédito. Vou contar um pouquinho uma experiência pessoal minha. Eu dei aula em classe de educação especial da rede pública estadual por alguns anos, e nesta classe eu recebi alunos que estavam, no mínimo, a regra era essa no estado, né? No estado de São Paulo, que eu estou, e a regra era 2 anos no mínimo de retenção no primeiro ano, no ciclo básico, que é. Então, depois que a criança já tinha ficado 2 anos ali e ainda não tinha aprendido a ler e escrever, se alfabetizado, ela vinha para a classe de educação especial. Nessa classe, eu tinha poucos alunos, eram no máximo 15 alunos, para que eu desse contas. Eram 15 crianças totalmente diferentes, cada uma em uma fase de alfabetização. Mas eu sempre acreditei no potencial que eles tinham. E muitos tinham problemas de comportamento já por rebeldia, por estar numa classe que todos estavam aprendendo e ele ficando. Isso ia gerando uma situação de um comportamento inadequado, do qual, em paralelo, eu tive que trabalhar. Porque lembrem que competências sociais e afetivas todas ocorrem no mesmo tempo. Nós somos um ser completo, um ser inteiro. Nós não somos um ser pela metade que só pensa, ou de repente que a afetividade e as emoções não atrapalham em nada. Atrapalham sim, atrapalham sim. Então, primeira coisa, vamos pensar. Eu pensava com os meus alunos, né? Como que eu vou alfabetizar essas crianças que estão com a autoestima tão lá embaixo? Então, vou dizer, primeiro caminho, primeiro passo que eu fazia era retomar aonde eles tinham parado o aprendizado e aonde tinha empacado. Eu tinha que descobrir isso. Eu tinha que descobrir se tinha algum ponto de interesse naquela criança, alguma necessidade que ela sentia em relação à escola. Aí muito questionamento, muita conversa, muito desenho, porque se ela não está alfabetizada, vamos ver o desenho como está? É a expressão escrita dela, ela está expressando o pensamento pelo desenho, já que ela não sabe expressar ainda através de um texto, através de uma operação matemática, mas o desenho conta muito. Desenhamos muito, brincamos muito e comecei a alfabetizar com o desenho. Por isso eu faço uma pesquisa de desenho, tenho uns vídeos aqui no meu canal, onde eu explico fases do desenho. Até tem uma pergunta sobre o desenho, vou falar daqui a pouco dela. Mas
Vou dar um exemplo de um aluno que me chamou muita atenção. Um aluno que era rebelde, não queria mais escrever e ler, ele jogava o caderno, ele rasgava, ele falava, não aprendo mesmo, eu não aprendo, eu só quero ficar em casa. Eu falei, o que você faz na sua casa? Na casa dele, ele brincava com um cavalo, ele tinha um cavalo, que ele cuidava dele, que ele alimentava o cavalo, ele que selava o cavalo. Aí ele foi contando para mim, contou o nome do cavalo, o que ele fazia com aquele cavalo, que ele conseguia andar pela cidade inteira. Ele tinha uma habilidade com aquele cavalo que nenhum da sala ali, ou nenhum até adulto, nós ali convivendo na escola com o aluno, não tínhamos. Aí eu comecei a levantar as palavras-chave da experiência de vida dele para alfabetização. Peguei a palavra cavalo, palavra estribo, sela. Eu tive que pesquisar muito, porque eu não sabia nada de cavalo, e tive que pesquisar raças, manga larga, nunca mais eu vou esquecer, quarto de milha. Esse aluno me ensinou a pesquisar sobre cavalo, e eu ensinei ele a escrever as palavras que ele queria escrever. Ele queria escrever cavalo, ele queria escrever sela, ele desenhava a sela do cavalo dele perfeitamente, até os desenhos de cima do couro, eu me lembro assim, com emoção, essa cena. Esse menino já tinha 10 anos e não lia nada. Em 2 meses ele foi alfabetizado, através das palavras relacionadas à vida do cavalo. Aí ele não queria parar mais. Ele percebeu que o mundo ensina muito se ele souber ler, escrever, se ele souber expressar o pensamento dele através da escrita. Por isso que eu digo que acredite no potencial da sua criança. Esse é um ponto essencial para você descobrir a porta da aprendizagem. E aí você entra e faz o quê? Você tem um monte de dicas aqui. Nós vamos dar várias dicas hoje. Assista esse vídeo que nós vamos continuar nas dicas para você que acredita nessa criança que está pedindo ajuda. De certa forma, ela pede ajuda, porque ela se compara com os colegas da classe, ela sabe que ela está ficando para trás. A professora ali, por mais que não demonstre, às vezes não dá conta de uma sala cheia. Portanto, essa criança precisa de alguém junto com ela, com paciência, mas com persistência junto com ela. Outro comentário que eu recebi no meu canal, da Ana Paula S. Ela diz assim, olá Selma, me ajude, meu filho tem muita preguiça, não faz nada na escola, o que devo fazer? Tem 7 anos e está no 2º ano do ensino fundamental. Eu penso que preguiça não existe, tá, Ana Paula? Vamos pensar assim, a criança está com desinteresse, tá ok? Porque quando a gente começa a falar, por exemplo, ele tem preguiça, você começa a julgar, você acaba dando mais preguiça, vai ficando cada vez pior a situação e a relação aí com seu filho vai estragar totalmente. Se você confia que pode aprender, que quer aprender, ou digamos que ele nem queira ainda, que realmente não queira. Por quê? Porque o desinteresse está instalado. Quando existe esse comportamento que a gente chama de preguiça, você vai entender que há, então, um desinteresse. Você mesmo, se você pensar em você, você consegue aprender algo que você não tem interesse nenhum? Vamos dar um exemplo lá. Você vai aprender a fazer um artesanato se você não tem nem habilidade pelo aquele artesanato, você não tem vontade, você nunca pensou em fazer aquele artesanato, você vai querer se dedicar horas ali? Não, você vai se dedicar por algo que você tenha muito interesse. Tá? Aí então a questão muda um pouquinho. Como aumentar o interesse da criança pela alfabetização, por ler e escrever? Eu vou aumentar o interesse aproveitando algo que tenha sentido para ela, algo do dia a dia dela, algo que você veja que ela vai se envolver, que ela vai pegar, vai querer ver, vai querer aprender. Tá? Aí,
eu dou uma dica que você comece pelos brinquedos, que você comece com algo que ela todo dia faz, alguma atividade na sua casa, ou uma música que ela gosta de cantar, uma poesia que ela aprendeu de cor, tá? Uma música, por exemplo. Então coloca a letra da música e você vai ler para ela a letra da música, com ela, cantar com ela, cantar seguindo a palavra, mostrando o que está escrito na letra da música. E algo muito importante que vai ajudar bastante, você seguir um passo a passo de alfabetização, tirando desse interesse as palavras que você pode começar a alfabetizar. Aqui eu tenho um exemplo, algumas palavrinhas que a gente fez um jogo, um quebra-cabeça, que eu mostrei num outro vídeo. Se vocês quiserem, coloca aí no comentário que eu mando o link para você imprimir. É um jogo que você vai montar nomes de animais e vai brincar de quebra-cabeça com a criança, o jogo da memória. Porque o jogo, ele aperfeiçoa a percepção, ele aprofunda a atenção. Então, esse desinteresse, que a gente está chamando às vezes de preguiça, ele deixa de existir. Você enterra o desinteresse. Você muda o foco e vai com o foco naquilo que faz sentido. Começa a fazer desafios para ela. Então, você vai jogar, vai brincar. Aqui eu tenho também o bingo. Bingo de letras é um joguinho fácil de encontrar em papelarias, em lojas, um jogo até de baixo custo que você facilmente, ou você também pode imprimir, fazer umas figurinhas e ter as letrinhas para jogar bingo com ela, sabe? O jogo de tirar a letrinha e vamos montar as palavrinhas. Se ela ainda não conhece letras, se ela não sabe nenhuma dessas figuras aqui, antes do bingo de letras, você começa com o bingo de figuras. Outro jogo que dá para a gente colocar no lugar das letrinhas a gravura e vai colocando nas gravuras iguais. Ou rimas. Brincar com rimas é uma dica que eu gosto muito de dar, porque ela desenvolve a consciência fonológica tão necessária para esse interesse aumentar. Você percebe? Então tem várias atividades, várias dicas, vai acompanhando o nosso canal para você pegar todas elas e você vai perceber, esse tema minha filha se interessou, então vou trabalhar com ele, com essas palavras, vou trazer isto para dentro de um processo de alfabetização, com as dicas, com o jogo, com o desafio cognitivo. Coloca problema para ela resolver, ela tem que pensar, usar, tá? Então é importante ser gentil com esse desenvolvimento da criança. Eu gostei dessa palavra que eu aprendi esses dias em relação ao desenvolvimento. Ser gentil é você respeitar esse desenvolvimento, você não aceitar. Você não quer que ela se acomode e com 7 anos, 8 anos, fique sem aprender a ler e escrever. Mas você vai respeitar. Aí você vai trabalhar com aquilo que há interesse. Outra dúvida aqui que colocaram no meu comentário. Cleane B. Ela disse bem assim: minha filha de 7 anos está na 2ª série. Ela está com vício de soletração. Só pronuncia uma palavra depois de ficar soletrando sílabas por sílabas. E o que eu posso fazer para ajudá-la? Olha, Cleane, é bárbaro isso que você está percebendo. Ela está evoluindo na leitura, mas ainda está com uma leitura de sílaba, silábica ali, né? Lendo sílaba por sílaba. Aí ela perde todo o sentido do que ela está lendo. É capaz até dela não ter entendido o que ela falou, né? Então, antes de começar a ler a palavra, pede para ela pensar, não falar as sílabas, para ela pensar e compor a palavra mentalmente. Você faz junto com ela esse exercício. Então, eu vou ler passarinho, de repente passarinho, né? Então fala para ela, você não pronuncia, eu vou pôr o dedo e você vai pensar, tá bom? Então, começa.
E aí, com o silêncio, ela leu mentalmente para ela poder pronunciar a palavra inteira. Teste algumas vezes, tá? Se isso ainda não funcionar, você vai fazer um outro exercício. Pega as palavras mais conhecidas, que ela já sabe ler de fato, não a que ela sabe ler de cor. Tem palavras que a criança decorou porque copiou várias vezes, fez muitas vezes. Então, aquelas palavras que ela sabe ler, independente de onde ela enxergar aquela palavra, tá? Com essas palavras que você vai ensiná-la. Monta como isso daqui, né? Coloca em cartões, em papeizinhos, cada palavra para ela ler. E você vai passando as palavras de uma forma um pouco rápida, tá? Para ela ler aquelas que ela já sabe bem. Então, pode começar, por exemplo, com os nomes das pessoas da família. Aí vai lendo os nomes e você vai mostrando e fazendo ela ler. E você brinca de marcar tempo, sempre brincando. Sempre brincando, assim que a criança gosta de aprender. Então, vamos marcar tempo, hein? Vê um reloginho que tem o ponteiro de segundos, ou liga o cronômetro no celular. Vamos marcar 1 minuto para você ler 5 palavras? Então, vamos lá, hein? E vai passando. Olha, mais uma, tá? Desafia em relação ao tempo, brincando, e você vai perceber que ela vai treinar a leitura da palavra inteira. São dicas que você pode aplicar e ver o que vai acontecendo. Não se esqueça de continuar lendo para ela, porque ela tem que ouvir alguém ler corretamente para ela poder imitar. Então, livros de história, onde você pega e vai ler junto, pode seguir com o dedo, mas você lê para ela, para que a leitura vá sendo assimilada pela criança com aquela sequência gostosa, né? Então, se ela já está lendo, já está alfabetizada, conhece as sílabas, está com esse vício de leitura, você faz esse exercício e acompanha, vê como isso vai melhorar, com certeza. Agora a dúvida da Flávia aqui. A Flávia me diz assim: meu filho acabou de fazer 6 anos, ele troca sons de certas consoantes, tipo os sons do X, e esse ano ele começou a tirar palavras do quadro, mas sinto uma pequena dificuldade na escrita do G e do Q. Como ajudá-lo? Quando as crianças chegam nessa fase alfabética, onde as dúvidas aparecem em relação a alguma letra ou dentro da escrita, ela troca. Ela vai escrever guarda-chuva e escreve com a letra Q. Como você falou, a dúvida do G e do Q. Vai escrever quadro, escrevo quadro, certo? Esses erros, chamados erros construtivos, eles fazem parte da aquisição da leitura escrita, mas não devem ser assimilados pela criança, para não ficar isso constante. Quando se percebe, ela tem que construir o conceito daquela palavra corretamente. Então, o ideal é você trabalhar com gravuras relacionadas à escrita. Você pode trabalhar com o desenho de um quadro, por exemplo, de um guarda-chuva, e fazer um comparativo de letras. E, junto com isso, forçar bastante o som, a percepção sonora de cada letra. Então, quatro, aonde sai a letra. O 4 nessa postura da boca, nessa localização. Já o guá, né, ele é aqui dentro. Então, a criança, quando vai falar essas palavras, ela tomar consciência do som, da onde sai o som, como é o som quando coloca o G ou quando coloca o Q. Faz uma lista de palavras, guarda-chuva, nomes de gente, né? Guilherme, Gustavo, Guilherme, Guilhermina, aí nome de comida, quiche. Aí você vai mostrando e comparando com todas as trocas possíveis dentro dessas palavras, tá? É um trabalho intenso, mas que vale a pena, porque você percebe que hora ela vai escrever certo e hora errado. Daqui a pouco ela só vai escrever certo, tá? Quando você percebe que ela errou
novamente, não fique em cima corrigindo, você errou, olha aqui, não é com G, é com Q, ou vice-versa, ou o X, o som do X, os 5 sons do X, da mesma forma que se trabalha. Diferentes sons dentro da palavra é o X que se escreve, mas ele tem 5 sons. Então, brinca com a criança, percebendo cada palavra, o som que ela transmite. Tem que trabalhar o som, tem que trabalhar a audição para poder aumentar essa consciência. Então é gradativo. Ela vai errar, daqui a pouco ela acerta, daqui a pouco ela erra, até que ela assimile o correto e possa escrever certinho. Nosso Tira Dúvidas de hoje, com o tema alfabetização, eu quero encerrar com um agradecimento a todos vocês que contribuíram com essas dúvidas e uma mãe que disse assim: gratidão, Selma, por se dedicar e por trazer luz e métodos. Obrigada. Esses agradecimentos que a gente ouve, que trazem para a gente no canal, me incentivam a buscar mais. Muito obrigada, eu que agradeço a você, Lorena, que disse isso para mim, outra que disse assim: Selma, você arrasa. Olha que gostoso a gente poder saber que está contribuindo com vocês, que está contribuindo com a criança de vocês. Esse é o meu objetivo, é o objetivo aqui do canal. Por isso, se você ainda não está inscrito, se inscreva, toque no sininho para receber as novidades, porque esse Tira Dúvida não acaba aqui, nós faremos muito mais.